Então vamos lá. Abra sua Bíblia comigo hoje em Efésios. Efésios capítulo 4. Nós estamos na série Igreja Sem Paredes, ainda. Quase acabando. Estamos falando já há 2 semanas, com essa é a terceira. Finalizamos no final de semana que vem, falando a respeito da relação do cristão com o trabalho. E vamos continuar falando desse assunto. E hoje, semana que vem, nós vamos ver aqui Efésios, o que o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, nos diz a esse respeito aqui na carta aos Efésios. Efésios capítulo 4, a partir do verso 17. Nós vamos ler do verso 17 do capítulo 4 até o verso 2 do capítulo 5. Efésios capítulo 4, dos versos 17 até o capítulo 5, verso 2. Diz assim: Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Fale aos nossos corações nesta manhã, neste momento, que a Tua palavra possa nos corrigir, nos exortar, nos instruir na prática da justiça e nos tornar aptos para a prática de toda boa obra. Que possamos viver para a glória do Senhor, que a Tua palavra venha moldar a forma como pensamos, como falamos, como agimos e como trabalhamos para a glória do Senhor. Nos primeiros capítulos dessa carta aos Efésios, o apóstolo Paulo lembra os cristãos da cidade de Éfeso, ele lembra os cristãos do Evangelho. É lá no capítulo 2 onde ele vai falar que nós não somos salvos pelas obras, mas pela graça. Que quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, Deus, através da sua graça, através de Jesus Cristo, nos salvou, nos comprou, nos redimiu. E que nós somos salvos pela graça, através do dom da fé, e não por obras, para que ninguém se glorie. Então o apóstolo Paulo ele vai relembrar os cristãos do Evangelho.
nos primeiros capítulos. E além de relembrar o evangelho, ele vai lembrar aos cristãos a natureza da igreja. Se você ler, você vai ver. Ele vai lembrar o evangelho e vai falar a respeito da igreja. Ele vai falar que a igreja é a família de Deus, que é o corpo de Cristo, que é a noiva de Cristo. Então ele vai lembrar o evangelho e vai automaticamente, como a gente, naquela série do ano passado, né? A igreja, nós vimos que todo aquele que é salvo, ele é salvo para fazer parte da igreja. Então não tem como separar as duas coisas, crer no evangelho e não pertencer à igreja, porque todo aquele que é salvo, ele é salvo para pertencer à igreja. Então o apóstolo Paulo, ele, nos primeiros capítulos, ele vai, vamos dizer assim, misturar essas duas coisas. Ele vai relembrar o evangelho e ao mesmo tempo vai falar do corpo de Cristo. No capítulo 4 ele vai dizer, há um só corpo, um só batismo, uma só fé, um só Senhor. E aí ele vai falar, inclusive, que nós devemos nos esforçar para manter a unidade da igreja. Então ele vai lembrar o evangelho e a natureza da igreja, né? Nós somos o corpo de Cristo, somos membros uns dos outros, que Deus deu alguns como pastores, apóstolos, evangelistas, mestres, para a edificação da igreja. E aqui, a partir desse verso, no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai começar a mostrar para a igreja como que entender essas duas coisas, como que crer no evangelho e entender quem nós somos como igreja, muda completamente a nossa maneira de viver. Muda completamente cada área da nossa vida. E a partir desses versos ele vai falar disso. Ele vai mostrar como que crer no evangelho, como que entender que somos um só corpo, somos uma só igreja, muda a nossa maneira de viver. Na verdade, deve mudar. E é isso que ele quer relembrar aos cristãos. E eu não vou entrar nos detalhes do contexto, mas estava tendo muitos problemas lá na cidade de Éfeso e tudo mais. Então ele escreve essa carta para isso, para mostrar como que o evangelho, e relembrar que nós somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, transforma toda a nossa maneira de viver. Vou ler novamente os versos 17 a 19. Aí ele diz assim, assim eu lhes digo. Por que assim eu lhes digo? É uma conexão com tudo que ele já havia dito antes, né? Eu não vou entrar nos detalhes, bem resumir para vocês aqui. Então, após falar do evangelho, após da igreja, ele vai dizer, assim eu lhes digo e no Senhor insisto. Ou seja, por causa de tudo que eu falei até aqui, eu agora vou dizer para vocês e vou insistir no Senhor. Aí ele diz, não vivam mais como os gentios. Não vivam mais como os gentios. Se vocês entenderam tudo que eu falei até aqui, se vocês relembraram o evangelho, se vocês creem nesse evangelho, se vocês fazem parte da igreja, se vocês são membros da igreja, assim eu lhes digo e no Senhor insisto, não vivam mais como os gentios. Você vai lembrar, de vez em quando eu cito, os gentios eram, os judeus chamavam de gentios todos aqueles que não eram judeus. É como se a gente hoje fosse chamar de gentil todo aquele que não é brasileiro, né? E os Efésios, a cidade de Éfeso ficava na Grécia, se não me falha a memória. Eu não estou dando um agafe grande, mas ficava lá na Grécia. E se a gente for observar, os Efésios, eles eram gentios. Eles não eram judeus, amém? Mas por que o apóstolo Paulo está dizendo, não vivam mais como os gentios? Por causa do que ele havia dito antes. Antes ele disse, quando ele vai falar do evangelho e da igreja, o apóstolo Paulo vira para esses gentios, para esses gregos e diz o seguinte, olha, agora que vocês creem no evangelho, vocês nasceram de novo, vocês se tornaram nova criatura, vocês fazem parte da igreja, então vocês já não estão mais separados da vida de Deus. Porque para os judeus, todo aquele que era gentil era separado de Deus. Só pertencia a Deus quem era judeu. Então o apóstolo Paulo vai mostrar através do evangelho e da natureza da igreja, vai mostrar para esses cristãos que eles agora eles não são mais gentios no sentido de estarem separados de Deus. Porque eles agora foram acrescentados, eles agora fazem parte da igreja do corpo de Cristo. E aí, nesse sentido, ele vai dizer, não vivam mais como os gentios. Em outras palavras, o que ele está dizendo é, agora que vocês são cristãos, vocês nasceram de novo, vocês fazem parte do corpo de Cristo, vocês não devem viver mais como vivem os demais gentios. Como vivem aqueles que não pertencem a Cristo, como vivem aqueles que não nasceram de novo, como vivem aqueles que não fazem parte da igreja. Vocês não devem mais viver como eles.
E aí, como que os gentios vivem? Aí ele vai dar um detalhe, ele vai dar 7 características de como vive aqueles que não têm a Cristo. Aí ele diz assim, ó, não vivam mais com os gentios, como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscuros no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Na verdade, são 8. Ele dá 8 características de como é viver como gentil. Como vive aquele que não tem Cristo? Como vive aquele que não nasceu de novo, que não crê no Evangelho? Aí ele diz, eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos, os seus pensamentos só produzem inutilidade, ele vive obscurecido no entendimento e separado da vida de Deus. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas existem pessoas que estão separadas da vida de Deus. Nem todas as pessoas estão ligadas a Deus e à vida de Deus. Somente aqueles que estão em Cristo Jesus, que creem no Evangelho, que nasceram de novo, estão ligados em Deus. E eles possuem a vida de Deus. E esse é um alerta. As pessoas hoje acham que todo mundo é de Deus, que todo mundo está ligado a Deus, né? Mas não, somente aqueles que estão em Cristo. E aqueles que não estão em Cristo, eles vivem da forma como ele descreve aqui. E um detalhe importante, quem escreveu essa carta é o apóstolo Paulo. O mesmo que escreveu em Romanos. E se você ler Romanos capítulo 1, não sei se vocês vão lembrar, ano passado eu preguei uma das minhas séries favoritas até aqui, que é a série de deuses falsos. E eu fiquei acho que umas 4 semanas só em Romanos capítulo 1, mostrando como que o apóstolo Paulo, a palavra de Deus diz que foi o efeito do pecado na vida do ser humano. E se você ler esses versos de Efésios e de Romanos 1, você vai ver que o apóstolo Paulo está falando a mesma coisa. Obscurecido no coração, no entendimento, na sua maneira de pensar. Eles até pensam, mas os seus pensamentos só produzem inutilidades. E é o que nós vemos na sociedade hoje. Tem muitas pessoas inteligentes, mas que sem Cristo só produzem maldade, só produz coisa inútil, só produz destruição. É o que ele está dizendo aqui. Mas não vou entrar no detalhe, né? É só voltar lá, tem gravado e relembrar essa série. Mas volta para o capítulo 2 aí, volta uma página da sua Bíblia aí. Olha o que ele vai dizer. Aqui ele diz, não vivam mais como os gentios. E ele dá as características de como vivem os gentios. E eu não vou entrar no detalhe dessas características. Volta no capítulo 2 de Efésios, verso 1 a 7. Olha como ele diz no capítulo 2. Vocês, com quem que ele está falando? Com os cristãos, com a igreja, com aqueles que creram no Evangelho. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Olha o que ele diz. Como ele está falando para cristão, em primeiro lugar, ele usa a palavra no passado. Vocês estavam. Amém? Então olha o que ele está dizendo para os cristãos. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, passado de novo, quando seguiam a presente ordem deste mundo, passado de novo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Olha a outra palavra. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, no caso aqui da carne. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Ou seja, você reparou como que ele usa a palavra no passado? Nós estávamos, vocês costumavam, nós seguíamos anteriormente, vivíamos e éramos. Por quê? Porque ele está falando com os cristãos. Aí o verso 6 diz assim, Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então é a mesma coisa que ele está dizendo. E aí, juntando os 2 capítulos, Paulo está dizendo para a igreja, olha, vocês estavam mortos,
Vocês viviam de acordo com o fluxo desse mundo, de acordo com a carne, com a natureza pecaminosa. Nós éramos assim, nós não somos mais. Por quê? Verso 6. Porque Deus, com a sua graça, com a riqueza da sua misericórdia, com o grande amor que nos amou, nos deu o quê? Vida com Cristo. Ele está dizendo, cristãos, nós não podemos mais viver como os gentios vivem, com o coração obscuro, com o entendimento fechado. Por quê? Seguindo os desejos da carne, por quê? Porque nós éramos assim, nós não somos mais. E por que nós não somos mais assim? Porque Deus, através da sua graça, do seu amor em Cristo Jesus e com Cristo Jesus, nos deu vida. Ele nos vivificou quando ainda estávamos mortos. Ele nos fez ressuscitar. E aqui, essa palavra ressuscitar nos lembra a ressurreição de Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo, e lá em Romanos capítulo 5, ele vai detalhar muito isso. Ele fala assim, olha, da mesma forma como Cristo morreu e ressuscitou, todos aqueles que creem no Evangelho, que creem em Cristo Jesus, eles também morreram e ressuscitaram para uma nova vida. Eles morreram para a velha vida e agora ressuscitaram para uma nova vida em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus e por causa do que Cristo Jesus fez por nós. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, é por isso que nós não podemos mais viver como vivíamos. É por isso que, volta para o capítulo 4, é por isso que nós não podemos mais viver como nós vivíamos antes, porque nós fomos ressuscitados, nós nascemos de novo. Em Romanos, Paulo fala, inclusive, que o batismo é o que representa, é o que ilustra esse novo nascimento. O apóstolo Paulo vai dizer que quando nos batizamos, o batismo ele representa, não é que quando entra na água acontece isso. Porque tem gente que entrou na água seco e saiu molhado. Não aconteceu nada. O batismo ele representa, ele ilustra, ele aponta para algo que já aconteceu. Então, quando você se batiza, o apóstolo Paulo vai construir a sua teologia e dizer, você está mostrando que em Cristo Jesus você morreu, e em Cristo Jesus você ressuscitou para uma nova vida. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, nós não podemos mais viver como vivíamos. Nós não podemos mais viver como os gentios. Lá em 2 Coríntios 5,17 ele diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e surgiram novas. Então o apóstolo Paulo diz, nós éramos assim, irmãos. Nós não somos mais. E é por isso que nós não podemos mais continuar vivendo da forma como vivíamos. Verso 20 e 21. Esse verso 20 é um dos meus favoritos da Bíblia. Verso 20 e 21 diz assim, depois de dizer que eles não devem mais viver como os gentios e dar as características dos gentios, ele diz assim, todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Esse verso 20 é um dos meus favoritos. Após dizer que eles não devem mais viver como os gentios e dizer como vivem os gentios, o apóstolo Paulo diz assim, todavia, é um contraponto. Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer? Olha, eu acabei de dizer para vocês como vivem os gentios. E eu disse para vocês que vocês não podem viver mais assim. E por que vocês não devem viver mais assim e não podem mais viver assim? Porque não foi isso que vocês aprenderam de Jesus Cristo. Não foi isso que vocês aprenderam com Jesus. Não é esse tipo de vida que vocês receberam de Jesus e que vocês aprenderam com Jesus. E aí o verso 21 ele diz, de fato, vocês ouviram falar dele, nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Em outra tradução, diz assim, se é que de fato vocês foram ensinados dele. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha o que Paulo está dizendo. Não foi isso, não é esse estilo de vida que vocês aprenderam com Jesus. Se de fato vocês estão nele. Se de fato vocês aprenderam com ele. Se de fato quem governa a vida de vocês é ele. Então aqui um detalhe. Se de fato vocês são cristãos, não foi isso que vocês aprenderam com ele. Se de fato vocês creem nele, estão sendo ensinados nele, vocês têm a nova vida em Cristo Jesus, não é isso que vocês aprenderam com ele. E por que esse é um dos meus versos favoritos? Porque principalmente no tempo em que nós vivemos, eu acho que cristãos deveriam tatuar esse verso no braço.
Porque tem tanta coisa que muitos que dizem ser cristãos hoje fazem, que o único verso que me vem na cabeça é esse. Não foi isso que você aprendeu com Jesus. Amém? Não foi isso. Não é esse estilo de vida que você aprendeu com Jesus. Está entendendo? Não é isso que o Evangelho te ensina. Não é dessa forma. Cristãos com uma maneira de pensar, uma maneira de agir, com uma maneira de viver, um estilo de vida, uma prática, hábitos na sua vida, coisa que eles fazem com frequência, que esse verso me vem à cabeça. Não foi isso que você aprendeu com Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, não foi isso que nós aprendemos de Jesus. Se é que de fato vocês aprenderam nele e foram ensinados nele. Em outras palavras, o que isso quer dizer? O que esses versos nos apresentam? Esses versos nos apontam o seguinte: conhecer Jesus Cristo, crer no seu evangelho, transforma, muda, reorienta completamente todas as coisas da nossa vida. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: por que nós não podemos mais viver como antes? Como os gentios, como aqueles que não têm Deus, que estão separados de Deus vivem. Por que a gente tem que ser diferente? E de fato temos que ser diferente. Porque nós agora estamos em Cristo. E nós não apenas cremos em Jesus, como crer em Jesus e conhecer Jesus muda, reorienta tudo na nossa vida. O Evangelho, crer em Jesus, conhecer Jesus, muda cada detalhe da nossa vida. Muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de falar, muda a nossa maneira de agir, muda as práticas, as atitudes, os hábitos que nós temos, muda as nossas prioridades da nossa vida, muda o estilo de vida que nós temos. É por isso que quem se converte, de fato, muda totalmente. As pessoas dizem assim, fez tudo de errado a vida inteira, agora diz que é crente que mudou. E de fato é isso que acontece. Se de fato a pessoa se converteu, está em Cristo, é uma nova criatura. E todas as coisas vão mudar, irmãos. Todas as coisas vão mudar. E na verdade, se de fato ele nasceu de novo, é automático e é obrigatório, de certa forma, que todas as coisas vão mudar. Cada área da vida dele. Cada detalhe da vida dele vai mudar. Porque tem que mudar. É impossível crer em Jesus, conhecer Jesus e continuar vivendo do mesmo jeito. Em cada detalhe. É impossível, irmãos. É impossível. É por isso que o apóstolo Paulo, no verso 22, no verso 21, diz: se de fato vocês estão nele, foram ensinados nele. Então é isso que a gente tem que dizer. Quando as pessoas dizem assim, fulano diz que é crente, mas faz isso, isso e isso. É porque no fim das contas, ele pode não ser crente. Fulano ficou 10 anos na igreja, agora olha como que ele está, o que ele está fazendo. É porque, de fato, ele nunca esteve em Cristo. Ele foi convencido na igreja e não convertido. É por isso que não me espanta, amém? Não me espanta crentes, ou quem uma vez foi evangélico, fazerem coisas que até quem não é, nunca foi, fala assim, nossa, é isso que um crente faz? Por quê? Porque alguns, de fato, nunca foram de Cristo. Eles se converteram à igreja, se converteram a um clube social que a igreja é, foram atraídos por entretenimento, por várias outras coisas, gostaram do ambiente, fez novos amigos, mas nunca nasceu de verdade. E é por isso que, por um tempo, ele até mudou algumas coisas, porque é conveniente, né? Diga-me com quem tu andas e você acaba amoldando o grupo que você está. Mas no fundo, elas não nasceram de novo. Porque quando acontece alguma coisa, principalmente decepção, né, e tudo mais, ela volta. Não é que voltou a ser o que era antes, é que ela continuou sendo o que ela sempre foi, só estava escondido. Mas não vou entrar nesse detalhe, que eu já estou até indo para outros cantos aqui. Verso 22 e 24, olha o que ele diz. Quanto à antiga maneira de viver, e percebe como que ele faz a antiga. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Aqui está algo que as pessoas não entendem, principalmente quem não é cristão. Ele disse que a antiga maneira de viver de quem não tem Cristo como disse que os cristãos não podem continuar vivendo da mesma forma porque eles aprendem de Jesus, eles mudam a sua vida. Conhecer Jesus, crer no Evangelho muda tudo, mas deixa eu dizer para você, não é passe de mágica, não é da noite para o dia, não é abracadabra. É um processo. É por isso que o apóstolo Paulo usa essa palavra. Já no versículo 21, nele vocês foram ensinados. Aí no verso 2 ele diz,
Vocês foram ensinados. Em outras palavras, a santificação é um processo. Essa mudança, essa reorientação de cada detalhe da nossa vida não acontece da noite para o dia. Amém? É um processo que começa quando cremos no Evangelho. Deixa eu dizer em outras palavras. A partir do momento em que você verdadeiramente crê no Evangelho de Jesus Cristo, crê em Jesus como Senhor e Salvador, o novo nascimento, a obra do novo nascimento que o Espírito Santo e só Ele opera na nossa vida, é instantânea. Amém? Quando eu creio no Evangelho de fato, me arrependo dos meus pecados, o Espírito Santo entra e faz a obra do novo nascimento. Você é uma nova criatura, você está salvo. Por isso que o ladrão na cruz, ele se arrependeu na cruz e já Jesus disse, daqui a pouco você vai estar comigo. Por quê? Porque é na hora. É na hora. Nasceu de novo. Só que esse novo nascimento não faz cada área da nossa vida mudar num passe de mágica. Amém? A partir desse novo nascimento, começamos um processo que é a santificação. E essa santificação é um processo que nós começamos quando cremos e só será concluído na volta de Jesus. Paulo diz aqui em Efésios 1:6. Ele diz assim, aquele que começou a boa obra... Não, Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para cumprir até o dia da volta de Cristo. Então a santificação é uma obra também do Espírito Santo, que ele começa no novo nascimento e ele vai trabalhando em nós até a volta de Cristo. Por isso que eu não sei se você já viu imagens na internet do cristão dizendo assim, estamos em obras. Já viu? Nós estamos em obra, irmãos. Amém? E é isso que o apóstolo Paulo diz aqui, ó. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir. Olha a palavra que usa. Paulo está dizendo, quanto à antiga maneira de viver, nós somos ensinados por Cristo Jesus e o seu Evangelho a nos despir. O que significa isso? É literalmente ir o quê? Tirando. Não estou me despindo aqui? E tirando. Em outras palavras, o que acontece no processo de santificação? A gente, a partir do momento em que crê, começamos uma caminhada em que a gente vai tirando da nossa vida as práticas, as formas de pensar, as atitudes, os hábitos de quem? Do velho homem. E aí ele diz assim, e a se revestir do novo homem. E aí o que ele diz, esse novo homem? Criado semelhante a Deus, em justiça e em santidade, que vem de Deus. Então, a vida do cristão nessa terra, a partir do momento em que ele crê, até a volta de Jesus, é essa aventura. A vida cristã é ativa, irmãos, não é passiva. Não é você ir para sua casa, agora eu creio mesmo, é só esperar Jesus voltar. Não. Tem trabalho a ser feito em você. Amém? E qual que é um desses trabalhos? A santificação. Agora que eu creio, eu vou começar, e isso eu aprendo a fazer, a me despir, a ir tirando as velhas características do velho homem e a me revestir do novo. E essa é uma prática constante, sem descanso, até a volta de Jesus. Onde a gente vai mudando a nossa maneira de pensar. Por isso que deixa eu dizer, por isso que nós não temos que exigir, nem nós que somos cristãos, a mudança daquele que está se convertendo da noite para o dia, porque é um processo, amém? É um processo. É por isso que no meio desse processo nós vamos falhar, errar e pecar, amém? Nós vamos falhar, errar e pecar, nós vamos. Tem momentos que você age, que você fala, que depois o Espírito Santo, e essa é a maravilhosa vida cristã, é que o Espírito Santo agora habita em mim, mesmo eu ainda não sendo perfeito. Mas o Espírito Santo que agora habita em mim vai me convencendo do pecado a cada dia. Eu posso ter falhado errado, mas um tempo depois, ou no dia seguinte, enfim, dependendo do tempo que for, o Espírito Santo trazer a minha consciência. Você errou, você falhou, você pecou nisso. E aí, se de fato eu nasci de novo, eu vou lá consertar. Eu vou me arrepender. Eu vou, peraí, da próxima eu não erro mais. Amém? E aí é uma vida, é uma aventura cristã. A vida cristã é maravilhosa. Amém? E como que isso acontece? Bom, o apóstolo Paulo diz que nós aprendemos de Jesus e somos ensinados através da verdade que há nele. Em outras palavras, à medida em que você vai conhecendo e compreendendo o Evangelho de Jesus a cada dia mais, o Espírito Santo vai usando isso e trabalhando na sua vida para que reoriente todas as coisas na sua vida. E é por isso que nós dizemos que o Evangelho muda todas as coisas da nossa vida. O Evangelho, eu tentei achar, mas eu esqueci. Você já usou um óculos colorido?
Você pega um óculos vermelho, normalmente criança. Quando você está enxergando normal. Quando você bota o óculos vermelho, o que acontece? Você passa a enxergar tudo vermelho, sim ou não? Quando você crê no Evangelho, o Evangelho é como você colocar um óculos. A partir do momento que você creu no Evangelho, e à medida em que você vai conhecendo, compreendendo e crendo cada vez mais no Evangelho, ele muda a sua maneira de ver todas as coisas. Ele muda a cor com que você vê todas as coisas. E você passa a ver cada detalhe na sua vida à luz do Evangelho. E aí você passa a ir mudando as coisas na sua vida de acordo com a verdade que é o Evangelho. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se vocês creram, foram ensinados na verdade que está nele, vocês agora vão mudar todas as coisas. E aí nós vamos nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Paulo fala isso em Romanos, que Deus nos salvou para ir nos transformando de glória em glória à imagem de seu Filho Jesus. Nós estamos caminhando para ser cada vez mais parecido com Jesus. Essa é a vida cristã. E aí, ele termina o verso 24 dizendo assim, criado para ser semelhante a Deus. Irmãos, nós somos recriados, no caso, nós nascemos de novo para ser cada vez mais semelhantes a Deus. É por isso que é incompatível uma vida entregue ao pecado sendo cristão. Porque a vida de Deus não possui pecado. Amém? E aí ele diz, em justiça e santidade. Aqui eu não preciso entrar nos detalhes, mas nessa série nós temos visto o que é justiça. E olha que o apóstolo Paulo está dizendo que a vida cristã, a nova vida, ela é reorientada e ela é em direção à justiça e à santidade. Por isso que tem gente que diz assim, já que eu sou salvo pela graça, eu não preciso mudar nada, eu posso continuar pecando. Não, então você não foi salvo ainda. Porque essa graça não é uma graça passiva, é uma graça ativa. Se de fato você foi salvo e nasceu de novo, as coisas vão começar a mudar. Porque você está sendo transformado cada vez mais semelhante à vida de Deus em justiça e santidade. Lucas, você falou que ia falar sobre trabalho. Você está mudando o assunto. Não. Vamos continuar lendo os versos. Verso 25 a 28. Olha o que Paulo diz. Ele disse o fundamento, ele deu a fundação teológica, agora ele vai dar exemplos práticos. Aí ele diz assim, verso 25. Portanto, ou seja, de acordo com o que eu falei antes, a consequência é, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Eu não vou entrar nesse detalhe, que hoje não é dia de falar da mentira. Mas o apóstolo Paulo disse que uma das consequências é que nós não mais vivemos na mentira, nem usamos a mentira como uma ferramenta na nossa vida. Porque agora nós nascemos de novo. Verso 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Irmãos, percebe como que até certo nível você pode irar, você pode ficar com raiva, você pode... Está entendendo? A questão é como você lida com ela. Às vezes nós vemos cristãos tendo ataque de explosão, Irmãos, é normal. O problema é como ele vai lidar com aquilo. O problema é se aquilo é um hábito na vida dele. Continuando. E não deem lugar ao diabo. Verso 28. E aqui eu vou ficar. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Paulo diz, portanto, aquele que roubava, não rouba mais. Antes, o que ele faz? O contrário. O que é esperado da nova vida em Cristo. Trabalhe. Trabalhe. Aí ele diz, fazendo algo de útil com as mãos. Na NAA fala assim, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Percebe como que está implícito aqui que o trabalho é algo bom? Que aquele que não nasceu de novo, ele pode... E aí semana passada eu falei dos pecados relacionados ao trabalho. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o Evangelho, a nova vida em Cristo, muda até mesmo a nossa forma de trabalhar. Muda a nossa forma de trabalhar. E aí ele pega o exemplo talvez mais grotesco, Aquele que roubava, que não trabalhava, ele não vai roubar mais. Antes, agora ele vai trabalhar.
Em outras palavras, se você de fato nasceu de novo e roubava, ou vou estender aqui, se você de fato, antes de nascer de novo, roubava, ganhava a vida fácil, gostava de ganhar a vida fácil, se você era preguiçoso e não gostava de trabalhar, né, se você era um desleixado no trabalho, Paulo está dizendo, você agora vai trabalhar. Você vai fazer algo de útil com as suas mãos. Você vai com as próprias mãos fazer algo que é bom. Você vai trabalhar. E não apenas aqui no caso do que roubava, vai passar a trabalhar para que o sustento dele ou a tudo aquilo que ele quer, ele conquiste com o suor do seu rosto. Né? Lembra do Salmo 128? Feliz será, tudo te irá bem, com o suor do seu rosto comerás e você vai ser feliz. Então, não só apenas você vai deixar de roubar, deixar a preguiça e vai trabalhar, como o evangelho vai também transformar a forma como você trabalha. E aqui é o detalhe. O arrependimento, ele sempre vai estar relacionado a parar de fazer alguma coisa e a começar a fazer alguma coisa. Na linguagem de Paulo aqui, o arrependimento, a crença no evangelho, envolve despir e revestir. Então, quando você de fato nasce de novo e se converte, você vai parar de fazer várias coisas, mas não basta só parar, você tem que começar a fazer várias outras. É uma reorientação da vida, uma mudança completamente da água para o vinho. Se você furtava, você não vai furtar mais, mas vai ficar em casa de boa com as pernas pro ar? Não, você agora vai trabalhar. Então tudo é reorientado, inclusive o trabalho. Lucas capítulo 3. Eu vou ler aqui, se você tiver rápido aí na leitura, você pode abrir. Lucas capítulo 3, versos 7 a 15. Mas depois nós vamos voltar para Efésios. Lucas 3, versos 7 a 15. Olha o que diz. Deixa eu recapitular o contexto antes de ler. Aqui é João Batista pregando. Lembra que João Batista ele veio antes de Jesus para preparar o caminho para Jesus. Então João Batista veio pregando o arrependimento para preparar as pessoas para receber o Messias, o Salvador, para receber o Evangelho. Então ele preparava o caminho. Ele era primo de Jesus e ele começou a pregar antes de Jesus. O ministério de João Batista começou antes do de Jesus. Inclusive, quando o de João terminou, o de Jesus começou. Amém? João foi preso e Jesus então começa a pregar. Aí olha o que diz o texto. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras. Olha que pregador, né? E os modinha hoje ficam com medo quando um pastor pega mais pesado, né? Raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Ou seja, João Batista dizia, se arrependam, mas também demonstrem frutos que provem esse arrependimento. E isso ainda é verdade hoje. É o que o apóstolo Paulo diz em Efésios. Essa reorientação da vida é frutos que mostram que você de fato arrependeu e creu no Evangelho. E que nasceu de novo. Voltando a João. E não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai. Por quê? Porque eles diziam, os judeus diziam que eles eram filhos da fé, filhos de Abraão. Em outras palavras, eles estão dizendo assim, não, tá tudo bem, a gente é filho de Abraão. É como as pessoas dizerem hoje, não, eu sou crente, eu cresci na igreja, não, eu fui batizado, não, sabe, eu sou evangélico. Aí o IBGE bate na porta da casa dele e eles dizem, eu sou evangélico. Só que aí, ainda assim, nós temos que dizer hoje, mas cadê os frutos dignos de arrependimento na sua vida? Porque não basta responder para o IBGE que você é evangélico. E esse é o problema enganoso do IBGE, porque segundo o IBGE, os evangélicos no Brasil já são mais de 30% da população. Mas nada no Brasil muda. Muitos políticos são evangélicos, sim ou não? Muitos são pastores. Aí você fica assim, não, mas ele é pastor, mas peraí. Dizer que é filho de Abraão, ou que é evangélico, ou que cresceu na igreja, não quer dizer nada. Você tem que demonstrar frutos dignos de arrependimento. Aí João continua, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Verso 10. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. Olha a resposta boa, a pergunta boa para você fazer após uma pregação. O que eu devo fazer? É por isso que eu gosto sempre de terminar a pregação falando de aplicações práticas.
que é meio que antes de você perguntar, eu já responder o que nós devemos fazer então. Amém? Pelo menos algumas aqui. E aí as multidões perguntavam, o que devemos fazer? E por que isso é importante? Se você ler Lucas, quem escreveu o Evangelho de Lucas foi Lucas, médico, parceiro de Paulo. Ele também escreveu Atos dos Apóstolos. E se você lê Atos ou se lembra de Atos dos Apóstolos, quando Pedro prega o seu primeiro sermão em Pentecostes, o que a multidão pergunta para ele quando acaba de ouvi-lo pregar? O que devemos fazer? Por que essa pergunta é importante para a gente interpretar o texto? Porque mostra que de fato há uma mudança em antes e depois. É como se as pessoas estivessem dizendo, eu creio, e agora o que eu faço? Amém? O apóstolo Paulo está respondendo para esses efésios, está dizendo para eles perguntando ou não, o que vocês devem fazer? Despir e revestir. O que devemos fazer? João respondia, quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Já falamos muito nessa série sobre isso, não vou entrar nesse detalhe. Aí ele diz, verso 12, alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? João respondeu, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Quem eram os publicanos? Mateus, um dos apóstolos, era publicano, Zaqueu era publicano. Quem eram os publicanos? Os cobradores de impostos. Eles eram os fiscais, né? Naquela época não tinha boleto, não tinha nada eletrônico. Então, eram pessoas que iam de porta em porta cobrando os impostos. E qual que era o costume da época? Se Roma cobrava 50 de imposto, alguns publicanos iam lá e cobravam 60, 70. Passava os 50 para Roma, que era a única coisa que eles queriam, e eles reembolsavam os outros 20. Por isso que os publicanos eram um dos mais odiados da época de Jesus. Aí, aqueles que se arrependeram após ouvir a pregação de João, o que eles perguntam para João? O que nós temos que fazer? Qual que é a resposta de João? Abandone esse emprego? Para de trabalhar com isso? Não. João diz assim, não cobrem nada a mais do que lhe foi estipulado. Porque eles já tinham um salário, amém? Eles já tinham um salário. O que eles queriam é fazer na maracutaia para ter um lucro a mais. Em outras palavras, João está dizendo, vocês não precisam parar de trabalhar nessa função, nessa profissão. Vocês só têm que mudar a forma como vocês trabalham. Para de cobrar mais. Cobre apenas o que é estipulado. Cobre apenas o que é justo, o que te foi mandado. E conviva bem com o seu salário. Não queira enriquecer nas costas dos outros. Em outras palavras, nós não precisamos abandonar a nossa profissão, o nosso trabalho. O que nós temos que fazer é o quê? Reorientar a forma como trabalhamos. Verso 14. Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O povo estava com grande expectativa, questionando em seus corações se acaso João não seria o Cristo. Soldados perguntaram para ele, e nós, o que temos que fazer? João respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Em outras palavras, você não precisa deixar de ser soldado. Você só tem que mudar a forma como você é soldado. Não cobrem nada, não façam extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Por quê? Porque os soldados podiam usar da sua posição, da sua autoridade, para quê? Para extorquir as pessoas, para acusar falsamente. E tipo assim, uma palavra de uma autoridade, de um soldado, contra a palavra de um cidadão comum, qual que tem mais peso diante da justiça? Né? Não tem policiais hoje que, olha lá, sua moto está com esse problema, seu lacre está rompido. Não está não. Tá, agora está. Isso acontece, irmãos. Acontece, sim ou não? Acontece. Se o policial falar que você desacatou ele, pode... Vamos dizer assim, graças a Deus se você tiver com... É por isso que o pessoal hoje filma tudo, né? Que é uma prova. Mas se o policial disser que você desacatou ele, você vai preso e pronto, acabou. É a palavra dele contra a sua. Em outras palavras, o que João está dizendo. Você não precisa deixar de ser soldado. Mas mude a forma como você é. Mude a forma como você pratica a sua profissão. E isso, irmão, se aplica a todos nós, a todas as profissões. Na maioria das vezes, você não precisa abandonar a sua profissão quando você se converte. Mas você tem que mudar e reorientar a forma como você trabalha. E a forma como você trabalha, ela tem que estar à luz do Evangelho. Volta para Efésios capítulo 4. Verso 32 ao verso 2 do capítulo 5.
Depois de dizer outros exemplos, aí Paulo diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente. Isso se aplica em tudo. Assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Aí o apóstolo Paulo dá o norte, o fundamento, a base sobre a qual nós devemos viver. Que é o quê? O Evangelho de Jesus. Paulo disse: tudo o que você fizer, você tem que fazer tendo algo na sua mente. Deus me amou em Cristo Jesus. Deus me perdoou em Cristo Jesus. Deus foi misericordioso e compassivo comigo em Cristo Jesus. Em outras palavras, o Evangelho tem que estar fresco no seu coração. O Evangelho tem que estar ardendo como chama no seu coração. Você tem que estar constantemente meditando no Evangelho. O fato de que Deus te amou em Cristo Jesus, que Deus te perdoou em Cristo Jesus, Deus estendeu a graça dele sobre a sua vida quando você ainda era morto espiritualmente, quando você era aquele pecador miserável, quando você estava seguindo quando você era gentil, quando você era separado de Deus, Deus estendeu a misericórdia, a riqueza da sua graça sobre a sua vida em Cristo Jesus, e Deus te salvou mesmo sem você merecer e fazer nada para merecer. E o apóstolo Paulo diz: quando você tem o Evangelho fresco no seu coração e medita nele de dia e de noite, ele reorienta tudo na sua vida. A forma como você lida com as pessoas, em várias áreas, não só na relação, e aí eu vou falar semana que vem disso, mas é o fundamento para tudo, inclusive na forma como você trabalha. E ele reorienta todas as coisas. Portanto, tudo na nossa vida, irmãos, nós somos cristãos, temos que ter o Evangelho fresco. É por isso que, independente da pregação, do tema que eu prego aqui, eu gosto sempre, se você é atento, você observa, que eu gosto sempre de, no final, mostrar como que o Evangelho muda a nossa forma de lidar com aquele assunto. Como que aquele assunto aponta para o Evangelho. Porque é uma prática que eu aprendi e tenho buscado praticar para nos ajudar a compreender como que, independente do assunto que a gente trata, o Evangelho tem algo a dizer. O Evangelho muda aquilo ali. E alguns exemplos práticos de como que o Evangelho muda a nossa relação com o trabalho. E semana que vem eu entro em mais detalhes. Semana passada, sobre o pecado e o trabalho, eu disse que às vezes o pecado corrompe o trabalho, tornando o trabalho a nossa identidade, quem nós somos. Se você ainda não ouviu, ouça a pregação para que você entenda. É tudo quebra-cabeça. Quando você é orientado no seu trabalho pelo Evangelho, o trabalho deixa de ser a sua identidade, quem você é. O seu valor não está mais no seu trabalho. Quem que você é, Elton? Eu sou um empresário de sucesso. Você já viu o pessoal que você pergunta, e aí, qual que é o seu nome? Meu nome é doutor fulano de tal. E deixa eu dizer, pastores também erram nisso. Qual que é seu nome? Pastor fulano de tal. Não, seu nome não é esse. Seu nome não é doutor tal, seu nome não... Tá entendendo? E normalmente quem fala isso, é porque ele já... A identidade, quem ele está assimilado ao que ele faz. E isso é pecado. Então, quando o Evangelho reorienta o seu trabalho, o trabalho deixa de ser a sua identidade, quem você é. E qual passa a ser a sua identidade? Quem você é em Cristo Jesus. Quem você é? Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu sou um pecador miserável que foi salvo pela graça. Eu sou alguém tão desprezível, tão odiado, tão abominável, mas que foi salvo pela graça. Eu sou alguém em quem Cristo está trabalhando. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E aí, se você vai bem no trabalho ou não, sua identidade não está lá. Está em quem você é em Cristo Jesus. Amém? Não é a sua profissão que define quem você é, o valor que você tem, mas quem você é em Cristo Jesus. Amém? Você não trabalha para ser alguém na vida, porque você já é. Você já é em Cristo Jesus, você já é amado. Você já é uma nova criatura. Amém? Você é alguém especial. Por quê? Porque Cristo deu a vida por você. Paulo diz, não lembro se é aqui em Efésios, mas ele diz para os cristãos assim: vocês foram comprados por bom preço, por alto preço. A minha identidade está no fato de que eu sou alguém tão especial para Deus que, como diz, não lembro agora se foi C.S. Lewis, mas a minha vida, o preço que foi pago pela minha vida foi o Filho de Deus ter sido entregue na cruz do Calvário.
É nisso que está a minha identidade. E não se eu tenho trabalho A ou B, se eu sou bem sucedido na minha profissão ou não. Amém? Segunda coisa, o seu trabalho deixa de ser a sua segurança. Como eu disse a semana passada, muitos trabalham muito porque eles acham que é o trabalhar muito que vai dar eles segurança, paz. Muito, se você perguntar, por que você dorme em paz à noite? Ah, porque eu tenho dinheiro na conta. É porque eu tenho um trabalho no qual eu não posso ser mandado embora. É porque eu tenho sido um sucesso na minha área de trabalho. Não, sua segurança deixa de ser o trabalho que você está e passa a estar no Deus que você crê. Por exemplo, Jesus diz em Mateus 6,26, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, que era o trabalho da época. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Por que o trabalho deixa de ser a minha segurança? Porque a minha segurança passa a estar no meu Pai Celestial, que alimenta aqueles que não trabalham, os animais que não trabalham, e que diz que eu valo muito mais para ele do que os animais. Então, se ele cuida dos animais que não trabalham, quem dirá de mim, que sou um filho amado? E aí eu gosto desse verso de Romanos 8,32, onde Paulo diz assim, aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Olha Paulo dizendo, por que o trabalho deixa de ser sua segurança? Porque você lembra que se Deus não poupou por você o próprio filho dele, quem dirá as outras coisas da vida, irmãos? Quem dirá as outras coisas da vida? E detalhe, de graça. E aqui quebra outra coisa que eu disse lá na primeira pregação. Se no passado a Igreja Católica pregava que as nossas boas obras que nos salvavam, agora nós podemos entender que Deus não está nem olhando se eu sou o melhor na minha profissão para me abençoar. Não, Deus vai me dar tudo juntamente com Cristo de graça, independente se eu trabalhar ou não. Portanto, que aquela teologia de que você tem que ser o melhor na sua profissão para honrar a Deus, não, você não precisa ser o melhor. Porque independente de como você seja, Deus vai te abençoar de graça. Por quê? Porque não é baseado no seu trabalho ou na qualidade do seu trabalho, mas por causa do que Ele fez e o que Ele faz por você em Cristo Jesus. Amém? Isso quebra o trabalho. Terceira coisa, você deixa de buscar o sucesso a qualquer custo no trabalho. E aí todos aqueles pecados, mentira, suborno, eles também caem por terra. Por quê? Porque você não está buscando sucesso a qualquer custo no seu trabalho. Por quê? Porque você não trabalha para fazer um nome para você como na Torre de Babel. Você trabalha para glorificar o Deus que te salvou e que deu a vida por você. Percebe como que isso muda tudo? Você é livre no seu trabalho. O que eu quero dizer com isso? Como você trabalha para a glória de Deus, você não se preocupa em agradar todo mundo no seu trabalho. Porque se você quer fazer um nome para você, se você idolatra o seu trabalho e várias outras coisas, você é escravo do trabalho e você trabalha sob pressão. Por quê? Você diz, eu não posso errar, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Aí você, quando sofre a pressão ali, você tem que mentir. Você mente para não cair da apreciação, da admiração do seu patrão. E tá vendo? Todas essas coisas. Como você quer uma promoção, você quer isso, você não pode ser uma... E aí você vai trabalhando sob pressão. Quando você, a sua esperança, tudo está firmado no Evangelho, você trabalha livre. Porque você está nem aí para o que os outros pensam de você. Você não fica preocupado dos outros pensar que você é o melhor funcionário. Você não fica preocupado do seu funcionário te admirar. E aí, se você comete erros, que é uma outra pregação, você assume os seus erros. Você confessa os seus erros. Por quê? Porque ainda que o seu patrão perca admiração por você, ainda que você caia na moral, caia no conceito, ainda que você possa ser considerado uma pessoa que comete erros no trabalho, você está em paz. Por quê? Porque a única opinião, apreciação que importa realmente na sua vida, você tem em Cristo Jesus, que é de Deus. Então todas as outras são quebradas por terra. Amém? E outra coisa, você confessa os seus erros, né? Porque você diz a verdade, independente das consequências, porque o seu Salvador é a verdade em pessoa, e você orienta o seu trabalho a partir de quem ele é. Outra coisa, você age com misericórdia para com os outros que trabalham com você, quando eles erram. Você perdoa os pecados e os erros, principalmente se você é patrão ou é ali um supervisor. Enfim, você perdoa por quê? Porque você foi perdoado.
Você cometeu coisas piores contra Deus e Deus te perdoou, por que você não vai perdoar aqueles que trabalham com você? Né? Outra coisa, você não teme nem mesmo o desemprego. Por quê? Porque você crê num Deus que cuida de você, que prometeu cuidar de você. E a prova que ele deu de que ele vai cuidar de você e vai cumprir a promessa é que ele não poupou o seu único filho. Quem dirá as outras coisas? Amém? E por fim, que até o verso 28 diz, você se torna generoso. Você passa a compartilhar com os outros o fruto do seu trabalho. Afinal, você crê num Deus que foi extremamente generoso com você. E o verso 28, eu não vou entrar no detalhe, mas olha o que Paulo diz lá em Efésios 4:28. Ele diz assim, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Esse é outro propósito de Deus para o trabalho. É que você tenha o que repartir com os outros, com aqueles que passam necessidade. É por isso que nós aqui, eu creio que eu não tenho que ficar falando de dinheiro aqui, de oferta. Eu não tenho que ficar falando sobre a oferta. Por quê? Porque se você de fato nasceu de novo, você vai compartilhar o fruto do suor do seu trabalho com os que têm necessidade. Você vai. É natural, porque aquele que nasceu de novo, o evangelho gera no coração dele generosidade. E aí você compartilha com os outros, principalmente os que estão necessitados, o suor, o fruto do suor do seu trabalho. E esse se torna um dos propósitos pelo qual você trabalha. Eu gosto do pastor Anderson Silva que ele diz assim, eu quero que todo crente seja rico. Para quê? Para que ele tenha o que repartir com os necessitados. Amém, irmãos? Olha, por isso que, de certa forma, eu vou finalizar. Há uma forma de você pedir a Deus riqueza sem ser pecaminosa. Desde que você pedir a Deus riqueza e prosperidade, não seja porque sua identidade está lá, não seja porque você quer ser maior do que os outros, não seja porque você quer ser conhecido como da sua família o mais rico, não. É porque você tem um coração generoso de dizer para Deus, Deus, se você me abençoar abundantemente, eu vou abrir as minhas mãos e compartilhar com os necessitados, com a obra da igreja, abundantemente. Amém? Versos 1 e 2 do capítulo 5 de novo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Diante do que nós ouvimos, fale com o Senhor neste momento. Fale com o Senhor. Peça a Deus que reoriente a sua forma de trabalhar. Peça ao Espírito Santo que te ajude a compreender como que o Evangelho transforma a prática do seu trabalho. E agora pense especificamente na sua área de atuação. O Evangelho transforma a sua forma de trabalhar. Peça ao Espírito Santo que te convença dos pecados que talvez você esteja cometendo no seu trabalho especificamente. E que nós possamos nos despir e nos revestir de um novo homem, principalmente nesse caso que estamos abordando no trabalho. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus, obrigado pela Tua palavra. Senhor, a Tua palavra é maravilhosa, Senhor. A Tua palavra é vida. A Tua palavra nos corrige, nos exorta, nos ensina a prática da justiça, reorienta toda a nossa vida. Senhor, nós cremos no Evangelho. Nós cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como Senhor de toda a existência. Espírito Santo, convence-nos do pecado. Eu, Senhor, me lembro e tenho, principalmente nesses dias preparando essas pregações, reconhecido pecados que eu tenho cometido no meu trabalho, na minha profissão atualmente. E eu te peço perdão. Te peço, Espírito Santo, que o Senhor me dê sensibilidade. Uma das características dos que não são cristãos é a perda da sensibilidade, como Paulo diz aqui em Efésios capítulo 4.
Nos dê sensibilidade, Espírito Santo. O Senhor habita em nós, portanto, nos dê sensibilidade, nos torna sensíveis diante do pecado, para que no exato momento, ou que depois de cometermos o pecado, principalmente relacionado ao nosso trabalho, que o Senhor possa nos convencer do pecado, que possamos nos arrepender, que possamos nos despir, que possamos nos converter e abandonar essas práticas pecaminosas que praticamos no nosso trabalho. Perdoa-nos os pecados que cometemos no trabalho, Senhor. Perdoa-nos, perdoa-nos. E que a Tua graça possa nos alcançar, que a Tua graça possa reorientar. Espírito Santo nos dá sensibilidade, nos ensina, como o apóstolo Paulo diz, nos ensina, nos instrui em como o Evangelho transforma cada área da nossa vida, inclusive o trabalho. Que possamos receber, Senhor, uma reorientação para o nosso trabalho. Que possamos mudar a nossa forma de trabalhar. Que possamos trabalhar para a Tua glória, para louvor do Teu nome, para honrar o Deus da nossa salvação. E que possamos ser luz no nosso trabalho. Que possamos ser luz no nosso trabalho. Que através da forma com que nós trabalhamos, com que mudamos e com que trabalhamos diferente daqueles que não têm a Ti, que não creem no Evangelho. Que possamos usar dessas oportunidades para que possamos anunciar o Teu Evangelho. Que possamos ser um testemunho vivo no nosso trabalho, de como o Evangelho transforma a nossa vida e reorienta cada área da nossa vida. Que tudo isso seja somente para a glória do Teu nome. Que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Vão em paz, que vocês trabalhem para a glória de Deus.